Olá, muito boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando início a mais um vídeo nessa tarde de sábado, hoje com o tema Trindade Santa. Nos próximos que virão, eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Vai dar mais ou menos 2 a 3 vídeos aí. Então você fica atento, entendeu? Fica atento para você estudar comigo sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Antes de tudo, em primeiro lugar eu te peço, inscreva-se no canal. É fácil e rápido. Embaixo do vídeo está assim, inscreva-se. Você clicou ali, vai aparecer inscrito. Pronto. Aí você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Amém? Eu vou fazer o possível para não faltar mais, ficar mais de 15 dias sem gravar um vídeo. Então eu vou falar hoje sobre a Trindade Santa. Deus em 3 pessoas distintas. Na era, nós costumamos dizer que na era do Antigo Testamento, nós vivíamos sobre a ação do Deus Pai. Deus Pai que agia no meio do povo com auxílio do Espírito Santo. Na era de Jesus, nós vivemos a era do Filho, do Deus Filho. E agora, depois que Jesus foi ressuscitado, e ele falou que ele enviaria o Paráclito, o Espírito Santo, para ficar conosco eternamente, nós vivemos a era do Espírito Santo. Mas esse assunto é para os próximos vídeos. Hoje é Trindade Santa. O que é Trindade? Como entender a Trindade Santa? Né? Nós vamos ler alguma coisa que nós mesmo escrevemos aqui. Eu dei um estudo na igreja sobre esse tema e quero trazer para vocês aqui no canal, no meu canal, para vocês entenderem um pouquinho, assim como as pessoas da minha igreja entenderam sobre esse assunto. Trindade significa tríplice revelação de Deus, né? Manifestada como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Entendeu? A Trindade significa a tríplice revelação de Deus manifestada como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Há uma tríplice revelação. Por quê? Por que há uma tríplice? Porque há um modo tríplice de existir. Entendeu? Há em Deus 3 personalidades. Se Deus tem são 3 personalidades, quem tem personalidades? É nós. Então Deus são 3 pessoas. Deus Pai é pessoa, Deus Filho é pessoa, Deus Espírito Santo é uma pessoa, com personalidades distintas e divinas. Entendeu? Entenderam? Sendo cada uma igual à outra conquanto a natureza. No entanto, não há 3 deuses, é um só. Vou dar um exemplo, não é comparação, é só para ilustrar para você entender a função dos 3 deuses. Das 3 pessoas, perdão, das 3 pessoas. Você se lembra do som 3 em 1? Tinha 3 funções diferentes, esse som fez maior sucesso. Tinha o toca-disco, o toca-fita e o rádio. São 3 funções diferentes e um só som. Então, há um só Deus com 3 pessoas com funções diferentes. Funções diferentes. Nós percebemos lá no Gênesis, na criação, ali já estava a ação das 3 pessoas agindo, né, na criação do mundo. Né? No segundo versículo já fala dessa criação, né? Vamos abrir aqui a Bíblia, né? Gênesis 3, Gênesis 1, no segundo versículo da Bíblia. O que fala? O que fala lá no segundo versículo da Bíblia? Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face da terra, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que nós entendemos por isso aí? O que um teólogo, o Arne Gruden, é um teólogo no seu livro Teologia Sistemática Exaustiva, o que
ele fala sobre isso aqui. Ele fala assim, ó, percebemos essas funções diferentes na obra da criação. Desde a criação, a ação do Espírito Santo estava lá. A ação da Trindade estava lá. Deus Pai proferiu as palavras criadas para gerar o universo. Deus Pai fala, faça-se isso, e se fez. Faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se o firmamento, e tudo se fez, né? Tudo se fez. Mas foi o Filho, a eterna palavra de Deus, que executou os decretos da criação. Porque a palavra se fez, o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Deus proferiu as palavras, Deus proferiu as palavras criadoras, mas foi as palavras de Jesus, foi Jesus que é a palavra que decretou, que executou os decretos da criação. Entenderam? Porque diz a palavra que tudo foi feito para ele, para Jesus. Sem Jesus nada foi feito do que foi feito. Tudo. Jesus existia antes da criação do mundo. Jesus já existia. E tudo foi feito para ele. Sem ele nada foi feito. Então a palavra eterna, a palavra que é Jesus, que executou o decreto da criação. Né? O Espírito Santo também estava ativo lá na criação, de modo diferente. Ele pairava, se movia sobre as águas. É como se um pássaro, uma fêmea, uma galinha protegesse seus filhos. Então o Espírito Santo na criação estava protegendo a criação de Deus, estava ali chocando, né? Outros teólogos falam que o Espírito Santo estava chocando ali a toda a criação, estava protegendo com as suas, porque ele pairava sobre as águas. Então, desde a criação, nós percebemos que a Trindade está em ativa o tempo todo. Não tem dúvida, meu irmão. Amém? Vamos agora dar um salto, né? Dar um pulo mais para você entender. No batismo de Jesus, percebemos a ação do Espírito, da Trindade Santa no batismo de Jesus. Né? E Jesus ainda nos ensinou, de batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ele não falou, batiza em nome de Deus, não. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas distintas, divinas, eternas, que formam, as três pessoas, que é um só Deus. Três pessoas em um só Deus. Amém? Está claro aí? Né? Jesus, quando foi batizado, nós percebemos lá a Trindade, nós percebemos lá a ação da Trindade no batismo de Jesus. O Filho sendo batizado, né? O Deus Pai, a pessoa do Pai, declarando o amor a ele, esse é meu Filho muito amado. E a descida do Espírito em forma de pomba. Olha a Trindade lá. O Filho sendo batizado, o Pai declarando, meu Filho amado, a ele ouvir, e o Espírito Santo sendo descido sobre Jesus. Naquele momento, Jesus foi inteiramente pleno, né, do Espírito. E ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo conduziu Jesus em toda a sua caminhada. E para encerrar esse assunto da Trindade, meu irmão, para você entender, Paulo, na última carta aos Coríntios, ele encerrando a carta, o que é que ele fala? Qual a bênção de Paulo? Dá uma bênção pastoral, né? Qual a bênção de Paulo no último capítulo, talvez, acho que eu creio no último versículo da segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, seja com vós. A bênção de despedida do apóstolo Paulo, invocando os três membros da Santíssima, da Trindade Santa, de quem é um só Deus, né? O Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença de Deus
entre nós. Os próximos vídeos. O próximo vídeo eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Fique atento, fique ligado, inscreva no canal, divulga esse vídeo, passa para seus irmãos, para seus amigos, estuda. Se tiver pergunta, pode fazer pergunta para mim aí no canal, ou pode ligar para mim, aquele que me conhece, que me vê todos os dias, me pergunte, que nós vamos estudar, nós vamos esclarecer. Amém? Que Deus o abençoe, tenha um ótimo final de semana, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Não esqueça, Jesus te ama e quer te salvar. Amém? Deus abençoe você.